Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Graças a Deus. Bom dia, misericórdia do Senhor sendo renovada sobre nós. Uma noite tranquila, uma manhã com temperatura atípica para essa época do ano, no verão tropical aqui no Brasil, cerca de 17 graus. Agradável, graças a Deus. Hoje, dia 21 de janeiro, eu e a Alice completamos 48 anos de vida conjugal. Graças a Deus pela vida que o Senhor tem nos dado, pela vida da Alice e pela misericórdia do Senhor. Temos aí a bênção. 4 filhos, 5 netos, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa devocional tem o texto no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, versos 18 e 19, onde lemos: Ponha, pois, estas minhas palavras em seu coração e na sua alma. Ate essas palavras por sinal em sua mão, a fim de que estejam por frontal entre os olhos. Ensine esta palavra a seus filhos, falando delas assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, aprendendo e ensinando a palavra todo o tempo. Falamos sobre isso na devocional de ontem. Primeiro, tendo no próprio coração, como ele diz aqui, colocando e enchendo o seu coração dessa palavra. Em segundo lugar, falando dessa palavra, está no seu coração, que você tem ouvido, aos seus filhos, aos da sua casa, e aqueles que estão com você, caminhando, andando pela estrada, seja à noite, seja de dia, ao assentar-se, ao levantar-se, ao deitar-se, todo o tempo, em todo momento, em toda circunstância, falando aos de casa e aos de fora, mas sobretudo em relação aos filhos, aqueles que estão sob seu cuidado. E ao falar isto, ao apresentar isto, ao fazer com que esta palavra seja ensinada, há 3 aspectos que serão certamente apresentados e se tornam relevantes e necessários de serem comunicados aos nossos filhos. Primeiro, é que ao anunciar essa palavra, ao ensinar essa palavra, o Deus revelado em Cristo se torna conhecido, se torna apresentado. Ouvimos e, portanto, ensinamos acerca, por exemplo, do perdão divino. O fato de Deus em Cristo Jesus ter trazido a nós a bênção do perdão para aqueles que pecadores se arrependem, como o caso do ladrão, do malfeitor, na cruz, ao lado de Jesus, que se volta para ele arrependido e suplica para que o Senhor se lembrasse dele, e a promessa lhe foi feita: hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra será ensinada e, é claro, ouvida e aprendida acerca do pagamento do preço pelo nosso pecado, a expiação do nosso pecado. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi derramado, a vida de Jesus que foi entregue por amor de nós, sem que merecêssemos, mas fruto exclusivo da bondade e da graça de Deus. Somos, portanto, ensinados e convencidos
do amor de Deus, esse amor insondável de Deus, como Ele mesmo nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, porque ao ensinarmos esta palavra aos nossos filhos, às pessoas, a todo tempo, elas conhecem o Deus revelado em Cristo Jesus. Segundo aspecto do ensino dessa palavra, ao inculcarmos estas palavras aos nossos filhos, nós vamos orientá-los, ensiná-los acerca dos perigos que existem no caminho, como a própria Escritura nos diz. Mas vamos ensinar que a vida não tem apenas pastos verdejantes, águas tranquilas, mas a vida também tem o seu vale de sombra da morte. A vida tem os adversários que nos assolam, mas louvado seja Deus, porque essa palavra levará o ensino, a instrução acerca do fato de que em Cristo haveremos de atravessar com segurança os perigos, as dificuldades, as lutas, porque mesmo no vale de sombra da morte, sua vara e seu cajado, do bom pastor, nos vão dar conforto. Mesmo diante dos nossos inimigos, Ele preparará uma mesa farta, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos para sempre com o Senhor. Isso nos leva ao terceiro aspecto, que é sabermos, conhecermos, termos certeza com relação ao porvir. Conhecemos o Deus revelado em Cristo, somos advertidos e consolados com relação aos perigos e a vitória sobre eles. E somos informados com garantia do fato acerca do porvir. Nós não estamos à mercê dos acontecimentos, dos humores humanos, da instabilidade das pessoas. Nós não somos simplesmente joguetes num grande tabuleiro em que o acaso é de fato o jogador maior. Não. Nós temos certeza daquilo que nos aguarda no porvir. Sabemos e passamos aos nossos filhos, instruímos os nossos filhos acerca desta verdade. Quando a nossa casa desta habitação, se nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus casa, habitação eterna, não feita por mãos, com Ele no céu. O nosso corpo haverá de ressuscitar, glorioso, como o corpo ressuscitado de Cristo Jesus, que foi assunto aos céus e de onde haverá de vir. Sabemos o que nos aguarda e isto falamos aos nossos filhos. E esta palavra nós comunicamos aos nossos filhos. E essa palavra que enche o nosso coração, nos anima, nos alegra, nos consola, nos conforta, também estará enchendo o coração deles. Não apenas falando, mas de fato vivenciando. Não apenas dizendo a eles, mas experimentando com eles estas realidades. Graças a Deus, porque o foco do nosso ensino não somos nós, mas sim o próprio Deus. Então não vamos ficar falando aos nossos filhos, né,
Rapunzel, Branca de Neve, Bela Adormecida, Três Porquinhos, talvez tenha até o seu lugar no folclore. Nós vamos ensinar a eles, dia após dia, o tempo todo, esta santa e bendita palavra. Amém? Amém.